Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Super Táticos, o teu podcast de esportes de Pelotas para o mundo. Porque aqui, tu sabe, no Super Táticos, né, informação e debate de verdade. E já aproveitando que tu chegou até aqui, te inscreve no canal, dá um joinha, tu vai receber sempre em primeira mão todo o conteúdo fantástico que nós temos aqui no Super Táticos, onde a gente fala muito a respeito de esportes, mas principalmente sobre futebol. E hoje não poderia ser diferente, né? Ao meu lado, né? Ou à minha frente, como vocês preferirem, professor Marcelo Parmegiani. Tudo bem, professor? E daí, Charles Garcia, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pois é, Charles, nós estamos nos aproximando do término do Campeonato Brasileiro Série A, também do término do Campeonato Brasileiro Série B. Porém, o que pega, o que trava o Brasileirão é a tal da data FIFA. Eu estou considerando a data FIFA uma verdadeira palhaçada. A data FIFA tinha que ser regionalizada em termos planetários. Para que fazer uma data FIFA com amistosinho de seleção brasileira quando nós temos, na verdade, a reta final do Campeonato Brasileiro aqui, Charles Garcia? E uns clubes vão parar, não vão jogar, e outros, como o Palmeiras, vão entrar em campo. E por incrível que pareça, a tal da famigerada data FIFA, Charles e amigos e amigas, interfere até no jogo do Grêmio Esportivo Brasil. Repara, até na Copa Professor Rui Carlos Osterman, eu tenho reflexos da data FIFA. Então a data FIFA tem que ser redimensionada. Ela tem que ser trabalhada em aspectos regionais continentais. E se é para fazer data FIFA, tem que parar tudo. Tem que parar tudo. É Campeonato Brasileiro Série A, é Campeonato Brasileiro Série B. Ah, mas na Série B não tem convocados. Não, tem que parar tudo para respeitar a tal da data. E a data é burlada, porque até da Série A nós vamos ter jogos. Então, isso é uma bobagem, Charles Garcia. Pelo menos na minha opinião, é uma bobagem. Está se implementando ainda no futebol brasileiro essa questão da data FIFA. Antigamente nem parava, não é, professor? Muitas equipes reclamavam que tinha seus jogadores convocados muitas vezes para ficar no banco de reservas enquanto disputavam finais de competição. Então, é algo que tem que ser pensado. Está melhorando, mas ainda está longe. Concordo contigo, ainda está longe de um nível de excelência, mas enfim, né? A gente sabe como as coisas funcionam no Brasil e na CBF, pelo menos é um início, né? Pelo menos está começando a se respeitar. Tanto é, só para complementar essa questão da data FIFA, que muitas vezes o campeonato para uma semana, 10 dias, e um jogador jogou lá na sua seleção na quarta-feira e o time dele joga no Campeonato Brasileiro na quinta, quer dizer, não resolve absolutamente nada. Esse período ele tem que ser respeitado não apenas para a data dos jogos de suas seleções, mas tu tem que ter um tempo hábil para o jogador descansar, viajar, se reintegrar, porque senão tu só tem uma pausa para os eventos que estão acontecendo na América e no mundo, mas para os clubes que estão sendo lesados, eu duvido, professor, eu duvido que na Europa alguém jogue pela sua seleção na quarta-feira e quinta-feira esteja em campo para jogar uma Champions League, uma Europa League, para jogar a Premier League. Não, isso não acontece, porque eles se protegem. E eu espero que aqui também se comece a pensar mais nisso, porque essas datas, elas já são previamente, todo mundo sabe. Então tu tem tempo para planejar. Acredito eu que agora com o ano que vem tem Copa do Mundo. Então, obviamente que os calendários e os campeonatos estão sendo ajeitados. Os campeonatos regionais começam agora. Termina o Natal, o Ano Novo, né? Brindou a champanhe, está começando o Gauchão. Tem que puxar, tem que antecipar. Alguns campeonatos ficaram para depois. E mas... Gauchão que virou um torneio. É um torneio. Né? Olha, um torneio dos piores. Um torneio que não tem nada de competitivo de forma equilibrada. Porque não tem data, não é, professor? Data, não tem nada. É um jogo aqui, um jogo ali, comandado pela empresa que tem os direitos de transmissão.
É só ela que ganha, ela brinca com o povo, ela brinca com o futebol do Rio Grande do Sul e a Federação Gaúcha de Futebol é conivente, é irresponsável, na minha opinião, é incompetente, na minha opinião, porque a Federação Gaúcha de Futebol teria que remodelar todo o calendário do futebol do Rio Grande do Sul, começando por liquidar essa terceirona, que não leva a lugar nenhum. Não, é um absurdo. Tem que aglutinar a terceirona com a segundona. Tem que pegar e trabalhar o futebol da primeira divisão com o Internacional, Grêmio e Juventude jogando com o Sub-23, se quiserem jogar. Se quiserem jogar com o Sub-23, sim senhor, sim senhora. E aí com direito de colocar cada um 3, no máximo 4 atletas acima de 23 anos. Tá bem, fica uma competição legal, fica uma competição com calendário, fica uma competição que brinda a boa preparação físico-técnica, que brinda o respeito ao trabalho e ao corpo dos atletas profissionais que se valem dos próprios corpos para poder trabalhar. Não pode jogar domingo e terça, e depois vai jogar no sábado, e depois vai jogar na terça. Mas o que é isso? Os horários mais esdrúxulos possíveis? Não. Olha o que aconteceu recentemente na terceirona. O São Gabriel foi jogar em Rio Grande no sábado e tinha marcado a federação jogo pela Copa Professor Rui Carlos Ostermann contra o Pelotas 24 horas depois. E aí tem mais um absurdo, professor. Vergonha. Tem mais um absurdo que a federação... Tu ouvi isso do órgão responsável, dói. Disse o seguinte... o São Gabriel sabia e aceitou, mas só um pouquinho. Ele não tem que aceitar nada, ele não tem que saber nada, porque não pode ter um jogo no intervalo de 24 horas. É claro. Não claro. pode, a não ser, salvo fosse como joga Juventude e Internacional, onde eles jogam com um time totalmente alternativo, com uma outra categoria, tanto é que o Inter chega a jogar no Campeonato Brasileiro à noite, no Troféu Professor Rui Carlos Ostermann dia. Lógico. Mas, por favor, o São Gabriel não tem, com todo o respeito que a comunidade de São Gabriel nos merece, pelo esforço, até tá de parabéns por ter jogado. Botou a gurizada. Não tem condição nem de jogar a terceirona, e eu digo com condições financeiras, não tem plantel. Então, o pessoal vendendo almoço para conseguir jantar, e aí tu fazer isso com o São Gabriel é inadmissível. E uma outra questão, professor, que é um detalhe bem citado por ti no Campeonato Gaúcho, deste campeonato não, deste torneio, muito bem dito por ti, é o seguinte: não dá para fazer Grêmio Inter com Sub-23, tá? Vou explicar por quê. Não pela ótica da televisão também, tá? Não por nós, não pelas equipes do interior. Grêmio e Inter, lá no final do ano, tá? Erguem o braço e comemoram só gauchão. E se acostumem, daqui para frente vai ser só isso. Com SAF, com Flamengo e Palmeiras dominando o futebol brasileiro, Grêmio e Internacional vai ser Campeonato Gaúcho e olhe lá. E eles não abrem mão da receita e não abrem mão de colocar um time. Olha o esforço que o Inter fez comprometendo o seu ano para ganhar o Campeonato Gaúcho. Porque demais. O Grêmio seria octa. Tudo bem, tem um fator histórico. A gente não pode desprezar. O Inter foi octacampeão. A gente sabe que Grêmio e Inter é campeonato à parte. Mas, assim, sinceramente, até que ponto vale tu comprometer? Isso é uma opinião totalmente pessoal. Eu não sei se realmente foi isso que interferiu para o Internacional ficar nesse desastre que é hoje. Mas eu acredito que sim, alguma coisa sim. Porque o que o Inter fez, o empenho que o Inter fez para ganhar o Gauchão, eu não vi o Inter fazer para nenhum outro jogo durante o ano. Então eu queria pegar esse teu ensejo da questão do Campeonato Gaúcho, e aí a gente já falou de Grêmio, de Inter e Juventude, porque a coisa tá feia, professor, no Campeonato Brasileiro. Mas peraí, só um pouquinho, Charles Garcia. Essa questão aí do Campeonato Gaúcho, eu quero retomar ainda, porque Sub-23 é o caminho para Grêmio, Internacional e Juventude. Atlético Paranaense já faz isso há muito tempo. Faz isso há muito tempo. E esse argumento porco, me desculpem falar assim até de uma forma agressiva, mas é porco mesmo, que a federação lançou para cima do São Gabriel, dizer, mas ele sabia. Ora, isso é contrato de adesão. É como o consumidor ter que comprar alguma coisa e tá sabendo que aquela cláusula é contra si, mas ele compra porque se ele não aderir ali, ele não vai conseguir consumir.
e depois tem que entrar na justiça para derrubar a cláusula que é abusiva. Quer dizer, o São Gabriel foi vítima de um abuso da federação e a federação ainda coloca a culpa da adesão naquele que é vítima. Então é uma vergonha, tinha que renunciar. Tinha que renunciar o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. É um incompetente, na minha opinião. As coisas precisam ser ditas nesse país. E assim como o Charles Garcia disse que Internacional e Grêmio precisam se contentar daqui para frente com vitórias, erguer taças, campeonato gaúcho, e eu acredito que ele tenha razão, quem sabe talvez só consiga no plano internacional a Sul-Americana, que é campeonato de perdedor, é torneio de perdedor. Ali que talvez consiga levantar uma taça. E acho até estratégico que ganhe uma boa nota. Uma gaita boa, um dinheiro bom. E se for, professor, se conseguir fazer um bom time, não precisa um time de excelência, mas consiga fazer um bom time que saiba jogar copas, existe uma pequena possibilidade, mas existe, de conseguir chegar na Copa Libertadores da América. Claro. Porque por muitas vezes, Palmeiras e Flamengo que farão a final, porque são as duas equipes mais poderosas, não só do futebol brasileiro, como da América, pelo menos da América do Sul. Tentaram tirar do Peru o jogo e não conseguiram. Não é para tirar. Sair. Eu sou contra essa questão de fazer um jogo único em um local X. Mas se é assim, que se respeite a competição. Exato. Tem que ter 2 jogos. Nós não somos a Europa. A nossa cultura não é europeia. O torcedor na América do Sul não gosta disso. E as distâncias são continentais, né? Não, é um absurdo. Eu pegar, por exemplo, um trem para sair de Paris e assistir o jogo em Madrid é uma coisa. Sim, é viável. Agora, eu pegar um avião para sair de São Paulo, para ir jogar em Lima, para ir jogar em Bogotá, por favor, o país tem dimensões continentais. Sem contar, professor, que dependendo dos locais, ou na Bolívia, tu tem uma dificuldade, inclusive, de voo, tráfego aéreo para chegar, porque são montanhas. Deus o livre, a gente aconteceu o que aconteceu com a Chapecoense, mas são locais de difícil acesso e dependendo do período do ano, olha, não é nem tem adequado que se faça isso. É alto, então, por favor, claro, se for uma equipe de lá, chegou à final, perfeito, tudo bem. Mas aí tu pode até readequar uma data. Agora, então o que eu quero dizer com isso? O Grêmio Internacional até podem chegar numa Libertadores da América. Campeonato Brasileiro, dito aqui por mim, Charles Garcia, assino aqui e coloco o CPF ao lado. Desde que o campeonato se transformou em pontos corridos, nem Grêmio, nem Internacional serão mais campeões. Não tenho bola de cristal, tenho a fama do pai Charles lá e tal, mas olha, não é por aí. A gente tem que ver o poderio econômico. A gente vê hoje, especialmente hoje, eu digo hoje é de uns 5 anos para cá ou mais, é Palmeiras e Flamengo, e quem pode entrar nessa barca para brincar também, se organizar, é o Corinthians. O São Paulo, que sempre foi um clube de um grande poderio econômico e não está longe de daqui a pouco fechar uma grande parceria. Um Vasco, daqui a pouco, a gente está falando mais centro do país, que é onde gira dinheiro. Atlético Mineiro, Cruzeiro tentaram fazer isso, mas o Atlético deve uma enormidade de dinheiro. Sempre tem alguém que fura a bolha. Quem está furando a bolha neste ano é o Mirassol. Agora, eu não posso jogar toda a argumentação de que dinheiro não é essencial a partir da exceção. É a exceção. O Mirassol é esse ano, o Mirassol vai jogar o ano que vem e não se sabe como é que vai construir. Claro, é um clube organizado, é uma cidade pequena, conta com o apoio da comunidade, conta com o apoio do empresariado do interior de São Paulo. Tudo isso pesa bastante. Mas é a exceção à regra, porque o domínio é dos grandes. Olha lá o que aconteceu na Premier League. Nós tivemos o Leicester campeão uma vez, mas foi uma vez. Foi sensação por no máximo 2 anos. Então são estrelas cadentes. Nisso é bom nós colocarmos as barbas de molho, pelo menos quem as tem, né? De que o futebol gaúcho tem que lutar por uma reorganização muito forte. Porque assim como nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos poucas perspectivas, tira o cavalinho da chuva. Por quê? Porque em termos de seleção brasileira, eu acredito que nos próximos 50 anos não se ganha nenhuma Copa do Mundo,
tendo data FIFA ou não tendo data FIFA, essa seleçãozinha aí é uma seleção parece aquele pessoal que trabalhava na coreografia, né, dos cine-teatros, verdadeiras vedetes. Mas voltando, professor, voltando à terrinha, nós temos aí o Campeonato Brasileiro na sua reta final, uma Série B batendo as portas do Beira-Rio, o Grêmio, eu acredito, está um pouco mais tranquilo, e um Juventude que está afundado na zona do rebaixamento. Então eu gostaria de saber de ti, né, especialmente do Internacional, porque eu não creio que o Juventude vá conseguir sair, creio até numa recuperação, mas a ponto de sair, ele vai ter que fazer uma campanha quase de campeão, e a probabilidade ela é muito pequena. Agora, o Inter, professor, caminha a passos largos para a segunda divisão. É das 20 equipes do futebol brasileiro que está apresentando o pior futebol. Vou abrir aí só uma exceção ao Sport Recife, porque o Inter contra o Bahia, um primeiro tempo especialmente, jogou bem. Eu vi o Inter jogar bem contra o Botafogo. Eu vi o Inter ser competitivo o primeiro tempo contra o Bahia lá. Então, lampejos de uma equipe que tem qualidade técnica, mas que não apresenta futebol. O Grêmio empata aqui, perde uma em casa pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro está disputando o título, é normal. O Grêmio vai pegar o Vasco em casa, provavelmente se recupere. É mais uma vitória pro Grêmio e um abraço, e 2026 seja bem-vindo. Agora, o Internacional, ele tem encrencas, porque ele joga contra o Santos também no Beira-Rio, um confronto direto, e pelo que o Santos está jogando, eu me atrevo a dizer hoje, professor, o Inter não ganha do Santos, nem no Beira-Rio, nem na Vila Belmiro, nem no Maracanã, nem na Boca do Lobo, em lugar nenhum. E aí, meu amigo, levando em consideração que Santos e Vitória ainda tem jogo contra o Sport Recife, torcedor colorado, o que eu tenho para te dizer, e certamente o professor também vai falar aqui, não é nada bom. O Sport Recife encarnou o Ibis, né? Vamos combinar. As duas agremiações são lá de Pernambuco. Pernambuco tem torcidas muito apaixonadas. Que bom que o Santa Cruz saiu do atoleiro da D, foi para C. Que bom que o Náutico saiu da C, foi para B. Agora, realmente, o Sport é o pior, e depois do Sport eu fecho contigo, Charles Garcia. É o Internacional. O Internacional tem um cenário tétrico pela frente. Teria que ter mexido no Roger? Sim. Teria que ter mexido no Roger, inclusive, bem antes da época onde aconteceu efetivamente a troca. E o Ramon Dias e seu filho Emiliano não deram certo no Internacional. Eles já deveriam ter voltado para Buenos Aires há muito tempo. Aí tem um erro de avaliação, e é um erro de quem nunca é lembrado. Se coloca muito em cima do presidente, do Barcelos. Tá, mas e o D'Alessandro está fazendo quem? O D'Alessandro é compadre do Ramon Dias. O D'Alessandro está passando a mão em cima do Ramon Dias. O D'Alessandro está sustentando o Ramon Dias. O D'Alessandro errou. O D'Alessandro é responsável por essa contratação e pela manutenção do Ramon Dias e do seu filho Emiliano. Os três tinham que ir para a rua, na minha opinião. O D'Alessandro a gente sabe que não vai, né, professor? Até por toda a sua trajetória, a sua história, o Inter, se salvando ou não, o D'Alessandro, pelo menos até o final do ano, permanece. Essa situação internacional extremamente complicada, com jogos terríveis, porque o Inter não joga nada, absolutamente nada. O torcedor do Inter sai cada vez mais apavorado. Olha, professor, de conversar com torcedores do Inter, dizer, olha, eu vou ao cinema, eu vou... Agora o tempo está começando a ficar bom, inclusive à noite, né? Eu vou levar meu filho na praça, eu vou visitar alguém, eu vou sair para comer uma pizza, mas eu não vejo o Internacional jogar. É a triste realidade de um clube que, ao meu ver, pode se escapar, obviamente, porque o Inter precisa, na realidade, aí de 5 pontos, talvez até 4. E especialmente se um desses pontos forem contra o Santos no Beira-Rio. Uma vitória contra o Santos dá ao Internacional uma sobrevida no campeonato. Mas pelo que estou vendo jogar,
Não acredito muito que o Inter possa escapar. Tomara que esteja errado, porque a gente não quer ninguém do Rio Grande do Sul na segunda divisão. Mas tem um Juventude que praticamente rebaixado, né, professor? Que dificilmente vai se escapar da segunda divisão. Está lutando e está procurando fazer o melhor. Nesse ponto, o Carpini está de parabéns. A equipe do Juventude, uma equipe guerreira. Aliás, essa garra do Juventude que eu não percebo no Internacional também, Charles. Não tem. Então, pela garra do Juventude, merece muito respeito. Mas para chegar, vai depender de milagre. Milagres acontecem. Quem sabe o Juventude, num milagre, não consegue escapar. O Juventude, professor, só assim, por cima, né? O próximo jogo dele, que é no dia 20, é contra o Cruzeiro no Jacone. É um jogo terrível. O Grêmio perdeu na Arena pro Cruzeiro e é normal que perdesse. O Juventude depois... O Juventude tem que projetar 1 ponto contra o Cruzeiro. Não pode projetar 3. Se projetar a vitória, já está errado. Tem que projetar 1 ponto contra o Cruzeiro. Perca o jogo. Tem que colocar um ônibus na frente da grande área. Tem que praticar o antifutebol. Mas que coisa horrível. Mas como é que tá falando uma coisa dessas? Eu estou pensando no Juventude agora. Se eu sou o técnico do Juventude, eu procuro encarnar o Ernesto Guedes, que está vivo. Não quero matar o homem. Eu procuro encarnar gente que trabalha com o regulamento debaixo do braço, o RZ. O Hélio dos Anjos, que subiu o Náutico, quase teve um ataque cardíaco. Tem que colocar um ônibus na frente da grande área e trabalhar com 1 ponto. E quais são os outros jogos, Charles? Mas então eu vou te pedir mais um ônibus, tá? Faz favor aí, quiser fretar e tal, porque ele vai ao Morumbi jogar com São Paulo. Vai ter que botar outro ônibus. E ele volta para jogar no Jacone contra o Bahia, que a gente viu que é um time que, perdendo de 2-0 pro Inter, buscou o resultado. Buscou o resultado, mas esse time é um time que pode ser batido em casa. Vai depender muito da torcida. E depois tem um jogo chave crucial que é contra o Santos, também em Caxias do Sul. Pode fazer daí 8 pontos. E depois o seu Juventude vai jogar na Neoquímica contra o Corinthians. Complicadíssimo. Perde o jogo. E encerra a sua participação no campeonato. Então é muito Contei difícil. 8 pontos. Tem quantos pontos o Juventude agora? 8 2 pontos. empates e 2 vitórias. 8 pontos, mas tu tá num otimismo hoje que, olha, eu até vou... 8 pontos. Vamos ver aqui, eu acho que não faz 4. Mas enfim, o Juventude que tem, assim que o celular resolver ajudar, que hoje não tá ajudando. Tá com 30 aí? O Juventude 32 iria a 40. Ainda assim não vai conseguir. E isso já dentro do teu otimismo, não, né, Parmegiani? Não vai conseguir. Lutando. Por outro lado, né, só pra gente, então, encerrar de Campeonato Brasileiro, tem o Grêmio, né? Mas um Grêmio que praticamente, que tá jogando, né, é um Grêmio que eu acho que não preocupa para a questão de rebaixamento. Os cálculos das universidades, o pessoal que faz cálculo, que nem a Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Matemática, Faculdade de Estatística de lá, são famosos, né, Charles? Estão apontando 1% para o Grêmio. Não tem como. Aliás, esse raio caiu em cima do CSA, que tinha 0,85% de chance de cair e caiu. Acontece. O Grêmio que joga com o Vasco na Arena é um forte indício de que pelo menos não perca o jogo, né? E o Grêmio já iria para 40. Aí o Grêmio pega o Botafogo no Rio. Esse é um jogo difícil, encardido pro Tricolor, um jogo mais complicado. Mas eu tô fazendo a pior das hipóteses, porque o Grêmio tá numa condição melhor. Vocês também aí podem fazer o levantamento de vocês. Vamos por 40. Aí sim, depois o Grêmio tem o Palmeiras em casa. Esse é complicadíssimo esse jogo. E depois, quem mais o Grêmio tem um jogo contra o Fluminense em casa. Então ele tem Vasco e Fluminense para decidir praticamente a sua vida. E depois o tricolor gaúcho vai encerrar... Última rodada. Acho que tá a última rodada do Grêmio. Lá em Recife contra o Sport. O Grêmio tá fora. O Grêmio tá tranquilo. O Grêmio certamente sul-americana. Tranquilo. Sul-americana. Então, Grêmio praticamente tranquilo. Claro, é um campeonato ruim, né, professor? Mas dentro do cenário que se apresenta o futebol do Rio Grande do Sul, onde a gente pode perder 2 equipes para a Série B, o Grêmio
tá, bem dizer, tranquilo. Tem jogos complicados. E quem vai cantar de galo é quem tu não gosta, que é o Mano Menezes, que vai dizer, eu tive esse time ruim na mão, tive essa transição, os jogadores que foram contratados, os legais, os bons, que nem o Balbuena e o William, restaram machucados, eu tive problema na zaga também, laterais machucados, que nem o Rocha. Então, ele vai chamar para si o quê? O mérito. E vão renovar com o Mano. E aí vão cometer o maior erro na história do Grêmio. Porque tem uma informação... Eu não precisava dessa alfinetada no final, né, professor? Mas eu escuto de amigos meus que adoram o Mano Menezes, né? Sabe quem é que tá falando. Adoram, são apaixonados pelo Mano Menezes. Diz que é o treinador que menos perde em casa. Toda rodada que o Grêmio joga em casa, perde. Mas tudo bem. Um abraço, né? A todos aí, os fãs do Mano Menezes. Mas o Grêmio está em via de contratar o Pedro do Flamengo. O Pedro está sendo muito trabalhado faz Grêmio, tempo por e o Grêmio empresário. está, digamos assim, adiantado com o Grêmio. Tu contratar um Pedro, tu ter para o ano que vem o William, tu ter Marcos Rocha, tudo bem que são jogadores que não vão jogar 100% dos jogos, mas tu pensando esse nível de jogadores com o Mano Menezes de treinador... Bom, eu sem mais meritíssimos por momento. Pois o Grêmio também... Claro, ele está seguro precisa que de um vai jockey melhor, avançar. Né? Precisa de um mas o jockey Grêmio melhor. também ele vai ter que pensar muito no seu meio de campo. Vai ter que fazer uma boa de uma faxina. Uma revitalização. Sem faxina, o time não vai avançar. Pode até trazer o Guardiola. Mas se não fazer uma faxina naquele meio de campo do Grêmio, não vai a lugar nenhum. É o que eu penso. É verdade. Bom, passamos a limpo, então, o Campeonato Brasileiro, não é, professor? Satisfação uma vez mais estar em vossa presença, viu que hoje eu tô... Mas é legal contar com a presença de todos os nossos amigos, nossas amigas internautas, né, Charles? Que bom contar com vocês. É sempre uma satisfação e para isso já dá o joinha, né? E te inscreve. Não te inscreveu, já acompanha o Super Tati, ou chegou hoje pela primeira vez, gostou do programa. E comenta. Vai lá e comenta. Faz a crítica. Né? Faz a tua crítica, o teu elogio, o teu posicionamento, que é muito importante para nós. Feito, professor? Claro, é isso aí. Faz a crítica, não tenha receio, faz a crítica, coloca a tua posição, teu palpite, tua sugestão. Será tudo muito bem-vindo. Quer elogiar os cabelos que eu não tenho? Pode ficar à vontade também. Então, enfim, né? Bom, esse foi o Super Táticos de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.